Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um dia de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 4, intitulado por Kardec, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e já estamos no finalzinho desse capítulo, onde Kardec traz o último tema a respeito deste capítulo, que Kardec coloca sob o nome Necessidade da Encarnação. No vídeo passado, que foi o tema anterior tratado por Kardec, ele falou sobre os limites da encarnação. Agora Kardec ele trabalha o tema da necessidade da encarnação. Por que temos essa necessidade se somos espíritos, se a nossa essência é de toda espiritual? Por que temos que nos vincular a um corpo material? E então, Kardec desenvolve aqui os itens 25 e 26, fechando assim este capítulo. Portanto, Kardec faz uma pergunta, e essa pergunta ela está diretamente relacionada com a questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, que vale a pena conferir, porque é praticamente a mesma abordagem que os espíritos têm aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma abordagem que eles tiveram no Livro dos Espíritos. Então Kardec faz a seguinte pergunta: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Interessante esse questionamento de Kardec, porque principalmente hoje, pela situação em que nos encontramos na Terra, mundo de provas e expiações, sempre temos essa conotação que o fato de estarmos encarnados automaticamente nos remete a sofrimentos, a expiação, não é? E aí então vem a resposta dos Espíritos, que vamos ler um trechinho para a gente trabalhar em cima dele. Também é uma resposta do Espírito São Luís, obtida em Paris em 1859. Diz o Espírito Superior: a passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então a gente começa a perceber uma visão bem mais ampla, uma confiança que Deus deposita em nós, para que então, com contato com a matéria, façamos nos progredir e também progredir o meio do qual nós estamos inseridos. E continua o benfeitor: ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Porque, como os Espíritos nos dizem, e aqui também São Luís, no desenvolver da questão, ele nos fala novamente, porque isso foi abordado também no Livro dos Espíritos, que dentro da justiça divina foi dado a todos nós o mesmo ponto de partida, onde fomos criados simples e ignorantes. E o próprio contato com a matéria e as vicissitudes que ela apresenta, as mudanças e as necessidades impostas pelo corpo material, faz que nós nos desenvolvamos. Não somente os aspectos intelectuais, mas também os aspectos morais. Portanto, como nos foi dado a cada um de nós o mesmo ponto de partida, ou seja, da simplicidade e da ignorância das verdades, digamos assim, não somente materiais, também quanto das verdades espirituais, a cada um cabe o seu próprio desenvolvimento. E aí então vamos perceber que a expiação, a encarnação, como a título de expiação ou desenvolvimento, está diretamente ligado ao uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Porque se ao encarnarmos temos a condição de decidir para o que seja certo e para o que esteja errado, logo somos nós mesmos quem ditamos o nosso progresso e a maneira como vamos desfrutar dessas nossas próprias ações, que são projetadas em consequências em um futuro talvez não muito longe. E é exatamente essa analogia que Kardec traz em uma nota. Ele diz o seguinte, uma analogia muito interessante, com um estudante
O fato de, ao ingressarmos na escola, não ingressamos na escola com o título de simplesmente sofrermos. Muito pelo contrário, estamos lá para o nosso próprio aprendizado. Então não dá uma conotação de que fomos inseridos na escola simplesmente para expiarmos, mas para tão somente desenvolvermos a nossa inteligência. Mas, e se em um determinado momento negligenciamos os estudos, deixamos ele à parte, ou então não levamos a sério esses estudos, é necessário que nós repitamos de ano. E o fato de repetir de ano é aí sim que está o grande sofrimento, a questão da expiação. Portanto, se dentre as nossas encarnações procedermos de maneira correta, se fizermos as nossas escolhas pautadas na moral, principalmente essa da qual hoje nós temos acesso, que é a moral cristã, em que Jesus nos trouxe, menos tempo necessitaremos de continuarmos ligados a essa matéria densa. E aí então conseguiremos avançar cada vez mais e de uma maneira muito mais ágil, tal como o exemplo que Kardec nos traz de um estudante. Quanto mais negligente ele for, mais tempo ele se demorará na escola. E é uma excelente analogia, porque entendemos o planeta Terra como um grande planeta escola, que são exatamente as circunstâncias, as situações que ele nos proporciona através desse contato com a materialidade, que nos faz desenvolver os nossos sensos, tanto intelectual quanto o moral. E assim, fechamos a abordagem desse capítulo mais uma vez. Recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos, do capítulo 2, da segunda parte, em que Kardec fala sobre a encarnação dos espíritos, caso alguém queira aprofundar neste assunto. E nos próximos vídeos, o vídeo da semana que vem, daremos início ao capítulo 5. Um grande abraço e até lá.